Olá, queridos, tudo bem? Bom, gente, vocês já me conhecem, eu sou Manda Costa, sou química, sou educadora física, sou doutoranda em ensino de ciências. Bom, e hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito debatido, mas que também é um tabu, tá? Acaba sendo debatido entre quem passa por esse problema e é um tabu porque as pessoas têm vergonha de expor. E é um tema que me preocupa muito porque não compromete só a saúde física do indivíduo, compromete também a saúde emocional, a saúde social, tá? Aspectos, né? Aspectos sociais, psicológicos, são muito abalados por esse tema, pelo tema que a gente vai debater hoje, que é ginecomastia. Então é preciso entender a ginecomastia para que possa se falar sobre ela de maneira adequada, tá? De maneira clara, sem tabu, sem medo, sem vergonha. Então vamos lá, se você não está inscrito aqui no canal, se inscreve no canal, é um canal amador, mas que tem como objetivo trazer o letramento científico em saúde. Manda, o que é isso? É trazer questões, né, que a ciência já discute para o cotidiano das pessoas, ou seja, eu venho aqui falar sobre ginecomastia, mas de uma maneira que você entenda e que você consiga implementar o que eu falar aqui dentro do seu dia a dia, do seu cotidiano. E colaborar com a divulgação científica, com um letramento científico em saúde, é muito importante, porque a gente vai fazer com que mais e mais pessoas sejam alcançadas por uma informação de qualidade, com que mais e mais pessoas deixem de ter a sua saúde comprometida, tá? Então vamos lá, se inscreve no canal. Eu também abordo muito temas como esse lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue, é Manda Costa Fitness. Então se inscreve no canal, tem esses sininhos aí da vida, que você sempre vai receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. Deixa seus comentários, marca alguém que você julgue ser importante entender desse assunto, tá bom? Vamos divulgar a ciência, gente. Vamos colaborar com a saúde das pessoas. Bom, vamos entender o que é ginecomastia. Ginecomastia, né, acomete os indivíduos do sexo masculino. Por quê? Porque é o desenvolvimento das glândulas mamárias nos homens. Então o homem fica com volume nos seios e isso é chamado ginecomastia. É preciso entender que existem casos em que o homem aparenta esse crescimento de mamas, mas não é um desenvolvimento das células das glândulas mamárias. É o acúmulo de tecido adiposo. Então, isso não tem nada a ver com ginecomastia. O acúmulo de tecido adiposo nessa região, esteticamente, pode se confundir com o crescimento das glândulas mamárias, tá? Quando a gente tem a ginecomastia ocorrendo no indivíduo, por que ela se dá? A ginecomastia, ela surge de um desequilíbrio, né, hormonal ali entre os níveis de testosterona e os níveis de estrogênio, ou seja, o estrogênio aumenta, tá? E ele pode, e um dos sintomas que podem acontecer é o desenvolvimento da ginecomastia. Eu não preciso dizer para vocês que, em se tratando, né, do nível dessa ginecomastia, quando ela fica muito aparente, ela compromete a vida, né, do indivíduo. Muitos indivíduos nem sabem que isso é um problema que dá para tratar, muitas vezes se reverte sozinho, algumas vezes precisa do tratamento medicamentoso. Num último caso, a cirurgia resolve esse problema. Então, tem muitos homens que têm vergonha de falar sobre isso. Muitos adolescentes têm vergonha de expor esse problema para suas famílias, tá? Sofrem bullying na escola e tem aí toda a sua vida social e seus fatores emocionais, psicológicos comprometidos. E é lógico que isso influencia negativamente na saúde do indivíduo como um todo. Então, daí a importância da gente estar falando sobre isso. Isso não é nada demais. Isso é um problema que decorre de um desequilíbrio hormonal. Existem casos, muitos adolescentes desenvolvem a ginecomastia ali na adolescência, né? Muitos adolescentes desenvolvem ginecomastia nesse período da puberdade. Por quê? Porque ali quando ocorre essa variação hormonal, o pico hormonal, antes da testosterona, em alguns casos, o estrogênio aumenta muito, antes dos níveis de testosterona aumentarem.
E aí pode ocorrer essa ginecomastia. Isso impacta muito no psicológico dos adolescentes, sabe? E a gente precisa falar sobre isso abertamente. Então, se você é professor, se você trabalha em escola, se você lida com jovens, preste atenção nos seus alunos. Se você é mãe e pai, preste atenção no seu filho. Isso passa, na grande maioria das vezes, se reverte sozinho. Por que isso acontece? Porque o estrogênio sobe, esse quadro acaba ocorrendo, mas depois, quando a testosterona se eleva, esse desequilíbrio, né, ele é combatido ali pelo próprio organismo, o equilíbrio se restabelece. Existem também muitos homens adultos, idosos, que fazem uso de antihipertensivos, alguns beta-bloqueadores, ou seja, medicamentos que podem gerar ginecomastia, porque acabam gerando esse desequilíbrio hormonal. O abuso de algumas substâncias também, como álcool, tá? É muito comum pacientes com cirrose apresentarem ginecomastia justamente porque o álcool favorece esse quadro. Maconha, cocaína podem favorecer o aparecimento, o surgimento, né, da ginecomastia. E é importante que a população saiba disso. Ali dentro do pacote dos medicamentos, a gente tem também os anabolizantes que acabam favorecendo, em alguns casos, o surgimento de ginecomastia por conta desse desequilíbrio hormonal que pode ser gerado em decorrência do uso. Ou seja, o anabolizante aumenta os níveis de testosterona, essa testosterona, parte dela é convertida em estrogênio e, de acordo com essa conversão, pode ocorrer ginecomastia, tá? O que é importante saber? Como é que essa conversão ocorre? Existe uma enzima chamada aromatase que é responsável por fazer essa conversão da testosterona em estrogênio. Então, sempre, né, a gente tem aí esse desequilíbrio hormonal acontecendo, seja pelo fator interno, né, fisiológico, que a gente chama de ginecomastia fisiológica, ou externo, que a gente chama de ginecomastia patológica, quando ela é causada por fatores externos. É importante saber que o risco de ginecomastia, vamos colocar assim, está associado também à questão do percentual de gordura. Por quê? Porque a enzima aromatase, que, como eu falei, é responsável pela conversão da testosterona em estrogênio, ela é muito expressiva no tecido adiposo. Então, quanto mais tecido adiposo, maior a expressividade de aromatase e maior, né, a intensidade, vamos dizer assim, dessa conversão. Então, indivíduos que têm esses fatores de risco e ainda têm uma maior expressividade de aromatase podem, né, ter um maior risco de serem acometidos pela ginecomastia. Um outro ponto que eu ouço muito, né, que eu recebo muitas perguntas é: Amanda, o meu amigo usa anabolizante, apagou a minha luz aqui porque é um canal amador, eu não vou nem interromper, mas eu vou ligar de novo aqui. Vamos lá. Esqueçam isso. Eu ouço muito, né, essa pergunta, esse questionamento, recebo muito essa pergunta ali no meu canal, no meu direct. Amanda, eu usei anabolizante, eu desenvolvi ginecomastia e eu não estava com um percentual de gordura tão elevado. Entendam, não é preciso estar com um percentual de gordura elevado para desenvolver ginecomastia. Quem faz essa conversão é a enzima aromatase, que tem a sua expressividade relacionada ao tecido adiposo, a quantidade de tecido adiposo, tá? Ela é muito expressiva no tecido adiposo. Mas todo mundo tem ali a enzima aromatase e pode ter o risco, sim, de ocorrer a ginecomastia. É preciso entender, por isso que eu sempre digo, é muito importante entender a química da substância. É muito importante entender a estrutura química da molécula de anabolizante, da molécula, né, do anabolizante utilizado. Por quê? Quanto mais próxima da estrutura química, né, natural ali da testosterona, mais aromatizável é o anabolizante. Um exemplo, por isso que os ésteres de testosterona são mais aromatizáveis, ou seja, são mais convertidos ali em estrogênio do que outras moléculas, por conta dessa proximidade
entre a estrutura química da molécula dessas substâncias e a estrutura química da testosterona. E quanto mais aromatizável for a substância, maior o risco de desenvolver ginecomastia, porque maior vai ser essa conversão em estrogênio, tá? E aí a gente precisa entender que tem muitos usuários de esteroide anabolizante que usam por longos períodos, altas doses, os ésteres e outras substâncias que correm, né, que são mais facilmente aromatizáveis. Então, mesmo que o seu percentual de gordura não seja tão elevado, também estão ali no grupo de risco para desenvolver ginecomastia. Mas, gente, qual o objetivo desse vídeo? Esclarecer o que é ginecomastia, que não é nada além do que o desenvolvimento ali das células das glândulas mamárias nos homens, né, nos indivíduos de sexo masculino, mas que muitas vezes se reverte naturalmente quando esse equilíbrio hormonal é restabelecido. Em alguns casos, é necessário tratamento medicamentoso para que esse equilíbrio seja restabelecido e esse quadro se reverta. Em outros casos, é necessário a intervenção cirúrgica. Então, é preciso que as pessoas entendam que isso pode ser facilmente resolvido. Procure um médico, procure um especialista. Se você percebe isso no seu jovem, no seu filho, nos seus alunos, converse, tá? Traga o letramento científico para que não seja feita essas brincadeiras sem graças, para que não ocorra caso de bullying, que um problema físico acabe se tornando também um problema emocional, um problema psicológico, um problema social. Você que é homem, não precisa ter vergonha de falar sobre isso. Isso não tem nada, né, nada a ver com sexualidade e tal. Isso é apenas um sintoma que decorre ali desse desequilíbrio hormonal, tá bom? Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, por favor, para que o YouTube entenda que é um conteúdo de qualidade, para que mais pessoas aprendam sobre ginecomastia. Se você tem algum comentário, tem algum relato, deixa nos comentários. Se você tem alguma dúvida, me manda, que vai ser um prazer, tá, responder no que eu puder. Senão eu chamo um outro amigo professor e a gente vem aqui trazendo essa informação. Vou deixar novamente meu Instagram, Amanda Costa Fitness, Facebook Amanda Costa, tem uma página também que é Amanda Costa Fitness, tem um blog onde eu abordo temas semelhantes a esse, tá bom? Beijo no coração de vocês.